Jornalista apontou a atitude do treinador do Verdão que causou nova postura e colocou o Verdão novamente no trilho das vitórias. Verdão muda e crava sequência de vitórias. O Palmeiras teve um mês de agosto bastante complicado, com 2 eliminações que custaram caro ao clube: a queda na Copa do Brasil, diante do Flamengo, e a despedida da Libertadores após perder no placar agregado para o Botafogo. Com o novo cenário, o Verdão centralizou todo o seu foco na disputa do Brasileirão e a nova postura já surtiu efeito. Afinal, a equipe comandada por Abel Ferreira engatou uma sequência de 4 vitórias e aumentou as chances de cravar seu tricampeonato inédito da competição. Entretanto, para alcançar o caminho da evolução, o Palestra precisou mudar conceitos, ou melhor, ir em busca do que já havia dado certo. Neste contexto, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, detalhou como Abel retomou uma formação crucial para a melhora do rendimento. O Abel mexeu no time, que voltou a marcar individual. Lembra que a gente falou bastante sobre a marcação individual que ele tinha parado de fazer contra o Botafogo? Acho que por 2 motivos. A maratona dos jogos de agosto, a marcação individual criou um desgaste físico muito grande, porque é muito intenso marcar individual o tempo todo, e segundo, porque o Botafogo matou o Palmeiras com movimentações constantes que atrapalhavam muito a marcação individual. O primeiro gol do Bota mostra isso, explicou. Por que foi possível mudar? PVC destacou que tal sistema ajudou muito a vitória por 5-0 sobre o Criciúma e afirmou que, com uma agenda menor, fica mais fácil para que a estratégia de marcação individual fica mais fácil de se fazer. É assim que o Abel está jogando e vai voltar a jogar. Com jogo uma vez por semana, você pode se acostumar que o Palmeiras vai marcar individualmente quase todos os jogos, completou o jornalista. No entanto, o quase exposto por PVC tem explicação: a partida contra o Bota, que acontece no final do ano. Eu digo quase porque não deu certo a marcação individual contra o Botafogo e talvez no jogo contra o Botafogo, no dia 1º de dezembro, seja decisivo. Vamos ver o que vai acontecer daqui até lá. Hoje parece decisivo porque Palmeiras tem 3 pontos a menos e uma vitória a menos, ou seja, o confronto direto empata o número de vitórias e hoje o Palmeiras tem 4 gols de saldo a mais que o Botafogo. Jovem atacante já está negociado junto ao clube londrino, e treinador dos Blues está de olho no futuro reforço para o elenco. Estevão é destaque. Sociedade Esportiva Palmeiras possui um dos principais destaques do futebol nacional em seu elenco. Estevão, já convocado para a seleção brasileira, continua com um desempenho positivo dentro de campo. Não foi diferente na goleada sobre o Criciúma por 5-0. Negociado junto ao Chelsea, Estevão vai à Inglaterra em 2025. Enquanto isso, continua na equipe titular do Alviverde. Em Londres, Enzo Maresca, treinador dos Blues, revelou que está de olho no jovem atacante do Palmeiras durante entrevista coletiva. Ele está tendo um desempenho fantástico. Infelizmente está tendo esse desempenho lá e não aqui, disse Enzo Maresca após vitória do Chelsea sobre o Bournemouth, pela 4ª rodada da Premier League 2024-25. Nos últimos jogos do Palmeiras, Estevão foi titular. Nas partidas do Campeonato Brasileiro, contra Cuiabá, Atlético PR e Criciúma, o camisa 41 participou de 6 gols. Para a torcida palmeirense, Estevão permanece até junho de 2025 no Palmeiras. Enzo Maresca também disse que está contente com o desempenho do jogador nas partidas mais recentes do Alviverde. Vamos esperar até o próximo verão quando ele vai chegar, mas estamos muito contentes com a forma como ele está fazendo as coisas, finalizou o técnico do Chelsea, contratado recentemente após trabalho de destaque no Leicester City. As mais recentes notícias do Palmeiras envolvem Marcos Rocha e uma possível saída em 2025. Atualmente, o lateral direito de Abel Ferreira possui contrato com o clube paulista até o final de 2024. Conforme já informado no Bolave Palmeiras, o defensor é bem avaliado pela comissão técnica do Vasco. Até o momento, não há conversas entre ambos os lados, já que o lateral prefere uma renovação contratual com o Alviverde. Contrato do português vai até o final de 2025, mas desejo de presidente Leila Pereira é renovar. Há algumas semanas, quando o Palmeiras acabou eliminado de todos os mata-matas da temporada, o treinador Abel Ferreira comentou que seu ciclo no clube acabaria com o fim de seu contrato, em dezembro de 2025. Mas já neste último domingo, 15 após a goleada por 5-0 sobre o Criciúma, segunda vez em 3 jogos que o Verdão aplica um placar tão elástico, o português já mudou o tom e falou bem-humorado que se o Alviverde quisesse, poderia permanecer até 2030. O futuro de Abel segue sendo uma gigante incógnita dentro do Palmeiras.
Mas, dentro da academia de futebol, as declarações não são levadas tão em conta como uma indicação do desejo do treinador alviverde. Palmeiras já planeja uma renovação? Dentro do clube não existe nenhuma movimentação para tratar sobre uma renovação do treinador. O foco do Verdão ao estender com o português no começo do ano era garanti-lo para pelo menos a próxima temporada, quando o time disputa um novo Mundial de Clubes. A presidente Leila Pereira já deixou claro que, se reeleita, oferecerá uma nova proposta de renovação para até o fim de 2027, quando acaba o próximo mandato da mandatária do clube. Até hoje, Abel falou que o fim do contrato em 2025 serviria para tirar um tempo sabático com a família. Ainda assim, a gestão de Leila quer convencer o treinador a continuar seu trabalho, se vencer a eleição prevista para novembro. A oposição Savério Orlandi também vê Abel como parte importante no projeto dos próximos anos do clube. Ou seja, uma permanência dependeria apenas do comandante. Na última entrevista sobre seu futuro, o treinador falou sobre sua permanência com um calendário menos denso, como vem sendo após as eliminações. Se calhar, se a Leila quiser, se jogarmos semana a semana, consigo ficar aqui até 2027 ou 2030. Agora, o Palmeiras começará a pensar no Vasco, próximo adversário do Alviverde no Brasileirão. A partida irá acontecer no próximo domingo 22 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, em jogo válido pela 27ª rodada do campeonato. Em caso de vitória e tropeço do Botafogo, o Alviverde será o novo líder do torneio nacional. Como foi eliminado da Libertadores, o Palmeiras terá 2 semanas livres sem jogos. Por conta disso, o técnico Abel Ferreira quer aproveitar para recuperar ainda mais seus jogadores. Por isso, a ordem da comissão técnica nesse momento na academia de futebol é folga e descanso. Goleiro vem sendo fundamental junto com Estevão nessa arrancada do Palmeiras no Brasileirão. Palmeiras mais próximo da liderança no Brasileirão. O Palmeiras vem de 4 vitórias consecutivas no Brasileirão. São Paulo, Cuiabá, Atlético Paranaense e Criciúma foram as vítimas do Verdão, que agora terá semana livre para treinar. Com o resultado diante do time de Santa Catarina, o Palmeiras ultrapassou o Fortaleza na tábua de classificação e agora é o vice-líder com 50 pontos ganhos. A diferença para o primeiro colocado, o Botafogo, é de apenas 3 pontos. Para recuperar os seus jogadores e ter todos à disposição nesta reta final de Brasileirão, Abel optou por dar folga aos jogadores durante a semana livre. Antes do jogo do Vasco, por exemplo, as atividades na academia de futebol foram suspensas até quarta-feira, 18. Depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras vem obtendo excelentes resultados. E a grande maioria dos triunfos está acontecendo por causa de 2 jogadores, Estevão e o Everton. O camisa 41 está resolvendo os problemas do Verdão no ataque e o arqueiro na defesa. O atacante Estevão é o líder em assistências do Brasileirão, 7, o vice-artilheiro, 9, e fez o Palmeiras embalar na busca pelo tricampeonato consecutivo. Mas é o arqueiro de Abel que é o jogador mais importante e valioso desse torneio nacional. De acordo com o índice do Foldstats, o Everton é o líder com 370 pontos. João Ricardo, do Fortaleza, é o segundo com 316,3, Pedro, do Flamengo, é o terceiro com 272,6, Savarino, do Botafogo, é o quarto com 263,6 e Estevão, do Palmeiras, é o quinto com 262,1. O CEO do portal Foldstats, José Eduardo, explicou os motivos que vem fazendo o Everton ser o líder isolado de jogador mais valioso do Brasileirão. O dirigente explica que, embora o gol seja importante, há estruturas por trás que devem ser melhor analisadas. O índice Foldstats nasceu para comparar banana com maçã, tentar entender quem é mais valioso para o time. Quem é mais valioso para o São Paulo, Arboleda ou Caleri? Para o Palmeiras, é o Everton ou Estevão? O gol é muito importante, mas tem toda uma estrutura por trás que precisa ser valorizada, afirmou. A estrutura a ser valorizada ponderada pelo CEO da Foldstats é regularidade, defesas difíceis por jogo e as vitórias do Palmeiras, que estão passando muito pelo arqueiro, que nos últimos jogos vem fazendo pelo menos 4 defesas difíceis por jogo. E a cada defesa importante defendida é como se fosse um gol para um atacante. Por conta disso, o Everton supera o seu companheiro de Palmeiras Estevão e até Pedro, que antes de romper o joelho, era o artilheiro do Brasileirão. Para chegar com status de goleiro mais valioso da temporada, o Everton, que tem contrato com o Verdão até 2026, o atleta que superar a desconfiança da torcida e superar as falhas do começo do ano, para dar a volta por cima.
O profissional chegou até fechar a conta das redes sociais e bloquear comentários maldosos contra sua pessoa. Como mostra o índice do Footstads, o Everton tem média de uma defesa difícil por jogo e é um dos principais responsáveis pelo bom trabalho defensivo do Alviverde no Brasileirão. A volta de Ángel Di Maria ao futebol argentino está descartada neste momento, mas um retorno para a América do Sul ainda é possível, especialmente ao Brasil, mercado mais forte do continente. Isso dá chances ao Palmeiras de contar com o craque Hermano ainda nesta temporada. Trending. Reforço do Palmeiras pode eliminar o São Paulo antes de estrear no Verdão. O meia-atacante de 36 anos de idade tem contrato com o Benfica de Portugal, somente até junho. Depois disso, caso não renove com o time lisboeta, ficará livre para assinar com qualquer outra agremiação sem nenhum custo de transferência. Estava nos planos do veterano deixar os encarnados após o término do vínculo e fechar com o Rosário Central, clube que o revelou e do qual é torcedor. Isso, contudo, mudou após as ameaças de morte que o jogador e sua família receberam recentemente de criminosos que tornaram a cidade de Rosário uma das mais perigosas do país. Trending. Palmeiras enfrenta o São Paulo numa possível semifinal do Paulistão 2024. Segundo informação do jornal português A Bola, Di Maria passou a cogitar a renovação com o Benfica após as ameaças. Outras opções para o meia seriam uma mudança de ares para a Arábia Saudita ou então para os Estados Unidos. O sonho de voltar ao Central, portanto, está descartado. Trending. Bilionários com 20 bilhões de reais na conta sobem a proposta para o Palmeiras. Participe agora do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, Telegram ou acesse nossas comunidades. Di Maria pode vestir o manto palestrino. Tendo em vista esse cenário, o Verde poderia fazer uma investida para contratar o experiente craque argentino. O Palestra ainda busca reforços no mercado da bola e no meio do ano perderá Endrick, uma de suas principais peças, para o Real Madrid. Palmeiras pode eliminar o São Paulo antes de estrear no Verdão. Apesar disso, é difícil imaginar a diretoria alviverde fazendo algum tipo de movimentação no sentido de contratá-lo. E muito disso se deve à política de atuação da atual gestão, que não tem como diretriz investir em atletas em final de carreira, como é o caso do meia.